Começa agora, Pop News. 12:06, começamos por aqui mais um Pop News, mais uma edição do Pop News trazendo para vocês as principais notícias de Itapeva e também região. Já por aqui nosso querido Juliano Cidro, como é que você tá, meu amigo? Bom dia, Carlos Henrique, bom dia você ouvinte, firmes e fortes aí, quarta-feira maravilhosa, né? Exatamente, lindona, temperatura aí bacana, né? Pois Depois a gente é. vai saber como é que vai ser a previsão pro resto do dia com o nosso querido piloto, mas Já tava tá uma por temperatura ali. bacana aí, Tá né? bacana, tá gostoso demais, de manhã aquele friozinho, como diz, estamos igual o Karate Kid, né? De manhã tira casaco, coloca casaco, não é isso, piloto? Já- Não é Japona. casaca, japoninha. Coloca japoninha, tira japoninha. Mantinha. Uma japoninha. E aí, piloto, tudo bem? Tudo bem, Carlão, Juliano, ouvintes da Pop. Quero mandar um abraço pro pessoal de Itaí aí que tem ouvido nós aí. Itaí, Hoje, que legal. Eu recebi hoje um feedback Aham. do pessoal de Itaí lá que ouve nós lá, né? O Alexandre lá. Um abraço pra todo mundo lá. É isso aí, 12:07, simbora então com o Pop News. Destaques do dia. Vamos lá, e a Câmara começa a analisar projeto de lei que quer proibir a contratação de parentes em cargos de confiança na Prefeitura. Deputada Simone Marqueto conquista mais de 2 milhões de reais em investimentos para a Santa Casa. Muito bom isso, hein? Escola Municipal do Jardim Cantiã está tomada pelo mato e os moradores pedem providências para a Prefeitura. Guarda Municipal segue com reforço do patrulhamento nas escolas da Zona Urbana e Zona Rural. E hoje teremos aí como convidado o vereador Marinho Nishiyama para falar dos assuntos da cidade. Teremos também a participação do advogado Dr. Cláudio Prestes, que está acompanhando o caso da pequena Manuela, a quem foi negado o direito de frequentar uma escola com o auxílio de um educador especial. Esses são alguns dos destaques que você confere a partir de agora aqui no Pop News. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente, tanto para críticas, enfim, reclamações e também elogios, seja o que for, tá? O assunto que você quiser, entre em contato com a gente. O WhatsApp é o 15, claro, né? O WhatsApp é o 99 7656358, 99 7656358, 12:08 agora. Pop News. Seja o primeiro a saber. Vamos lá, 12:08, já estamos aí praticamente na metade do dia, mas você vai ser o primeiro a saber da previsão do tempo para hoje, com o nosso querido pilotinho. A previsão do tempo já pro metade do dia. já tá. A previsão para hoje é como está lá fora, né? É como assim, não vamos ter como errar. igual Porque a aquela- gente fala esse horário, porque a gente fala assim de verdade manhã, mesmo, né? mas poderia errar. É igual aquele negócio, que hora que é agora? Meio-dia e pouco. Mas vamos lá. Não tem como errar, vamos lá. Né? Então vamos lá. A previsão do tempo. O tempo segue ensolarado com aumentos das nuvens no decorrer do dia, o que aumenta as chances de pancadas de chuva no final da tarde. Vamos falar pancada, mas que aumenta Uma né, chuvinha, a chuvinha, uma né, chuviscadinha. no final da tarde. Isso. À noite o tempo fica aberto. A partir de sexta-feira aumentam as condições para a chuva a qualquer hora do dia. E os ouvintes devem se preparar, porque no domingo, ainda hoje é quarta, né? Quinta, sexta, domingo, a previsão é que a temperatura máxima não passe dos 22 graus. Meio friozinho, Com né? destaque à volta daquele vento gelado, né? O clima ameno com sol entre nuvens, tempo ideal para quem gosta de ficar em casa no domingo. Bacana, hein? Então você já tá... filminho e tal. Já tá fazendo, começando, enfim, um outono, então tá começando, parece fazendo que um vem aí. churrasquinho na casa. Bom demais, Uma hein? cervejinha e convidar nós. É Estamos isso aí, aqui, é o melhor né? de tudo. Porque nós damos a previsão do tempo. É pra Exato. isso. Pra vocês se prepararem. Se preparar, pro domingo, né? exatamente. 12:10, vamos lá com o Pop News. Chegando agora as notícias. Pop News. Seja o primeiro a saber. Vamos lá, e a gente recebeu inúmeras mensagens dos nossos ouvintes, tá? O piloto aí, você tá sempre falando dessa questão, né? De meter a boca no trombone e tal, né? Mas eu acho que é importante mesmo, até porque o Pop News existe justamente para isso, né? Trazer essas questões da população, dando evidência, né? Colocando aqui, noticiando essas questões dos cidadãos itapevenses. Então é sempre importante que você entre em contato com a gente, não é isso, piloto? Eu sempre falo aqui a boca no trombone, né? Que acho que é um genérico, um nome genérico. Claro, Tanto para você
reclamar de alguma coisa que está acontecendo no seu bairro, ou como falar bem também, né? Tá certíssimo. Certo que Itapeva hoje amanheceu um pouco mais triste na manhã de hoje. Sim, mas, sim. né? Que nem o Roberto fala, falta Deus no coração às vezes. Tá certo. Mas temos aí um monte de perguntas, o pessoal tem mandado para nós, a gente pede até desculpa, às vezes não falar na hora no ar, porque é o WhatsApp, numa correria aqui, mas no outro dia a gente já vai estar respondendo. E a gente vê que tem várias notícias aí, né, Juliano? A respeito de algumas... Mato Alto, né? Eu tenho um problema de Mato Alto lá no Jardim Cantian, né? Que também tá com problema de Mato Alto. Eu vi ontem aqui, buraco. Eu acho que esse buraco que o nosso ouvinte aí da Rua Aurel Antunes de Moura nos mandou, eu acho que isso aí é da Sabesp, esse buraco que foi aberto, porque foi recortado certinho e tal. Eu acho que provavelmente seja da Sabesp esse buraco. Então vamos, o pessoal da Sabesp aí, e que vai fazer um serviço lá de tampa-buraco, que faça um serviço bem feito. Infelizmente nós denunciamos esses dias em frente da rua, em frente da padaria Modelo ali, cara, fizeram um serviço porco. Uma cratera, ficou vários dias aberto, inclusive, né? Virou lá um negócio, fizeram um serviço porco da Sabesp ali. Também temos o campo do Jardim do Paulistinha também, que ele estava reclamando com o Mato Alto. A gente falou do campo da Vila Aparecida ontem, né? Sim. E ele também já mandou falando também que o campo do Paulistinha tá com o Mato Alto. Então fica aí uma dica aí para a Secretaria de Esporte ou para a administração regionais dar uma olhadinha lá também. E tem um outro ouvinte também que nos informou sobre a Santa Casa, de repente fazer um acordo com o pessoal de um Hiper Saúde, alguma coisa assim. Ele concorda, ele acha que é um negócio que dizer da gente ficar comprando aqui na cidade de Itapeva para ajudar cidades de fora, né? Cidade de fora. Então vamos fazer um para Itapeva mesmo, para ajudar a Santa Casa de Itapeva. Então o nosso ouvinte aí deu parabéns aí para essa iniciativa também. E fora isso, a gente pede aí pro pessoal aí dar uma olhada mesmo, porque da Vila Aparecida eu acho que ainda aquela parte da praça, eu passei ontem à tarde lá, e até assim, ó, vou falar pra você, o mato que tá na praça é um mato, porque ali não é grama mais, ali é braquiara já que tá ali. É mato mesmo. Então, quer dizer, ele vai roçar e não vai ficar bonito, não vai ficar aquela graminha bonitinha, porque aqui na Casa Hospedagem eles trocaram toda a grama. Então, quer dizer, lá não foi feito isso, e é braquiara mesmo, mas onde tá mais feio são as ruas, a passareirinha onde que o pessoal anda por ali, que tá cheio de mato mesmo ali ele vai ter que tomar uma decisão para fazer alguma coisa ali. Não vou falar qual que é, mas ele sabe o que tem que ser feito lá, o Alexandre Rivas. Pois muito bem, então nós começamos o Pop News aí falando da situação lamentável da Escola Municipal de Educação Infantil Neuza Camargo, no Jardim Cantian, que está completamente tomada pelo mato, justamente esse assunto que a gente está falando aqui agora há pouco, né? Em uma publicação nas redes sociais, uma mãe de aluno postou a foto do uniforme escolar de uma criança cheio de carrapicho. E, de acordo com a publicação acionada pelos pais, a diretora da escola já encaminhou vários ofícios à secretária pedindo providências. E até agora nada foi feito. Em outro ponto da publicação, a mãe do aluno questiona se a prefeitura dá o mesmo tratamento às escolas do centro da cidade e destaca que a EMEI do Jardim Cantian, ela conta com espaço de lazer excepcional, mas que infelizmente não pode ser utilizado pelos alunos. É revoltante isso, hein, piloto? Puxa vida, né? Falta mesmo um cuidado com as escolas, hein? Esses dias aí uma criança foi picada por cobra, tem tudo isso daí, né? Principalmente escola, né, cara? Exato. Onde a gente quer falar que a escola é um lugar seguro, né? Pra você ter o seu filho, tem tantas coisas que tá acontecendo na escola. Deus nos livre. Mas né? a gente quer falar que a escola é um lugar seguro, mas como que uma criança vai querer ir pra uma escola, chegar lá, tá com um mato alto, o jardim, o parquinho onde eles brincam estão tudo estragado. Então eu peço aí encarecidamente pro pessoal da Secretaria de Educação dar uma olhada melhor nessa parte dessa escola. Eu presenciei um caso de uma diretora de uma escola que ela só conseguiu, acho, no final do mandato dela. Por quê? Porque ela estaria se aposentando, ela não ia ter nenhum, como posso dizer, ninguém ia perseguir ela por denunciar. Ela foi no Ministério Público reclamando do problema da escola.
que já fazia mais de um ano e ninguém resolvia, e pais cobrando, logicamente, a diretora. Claro, sem dúvida. Então ela estava para se aposentar, ela não ia ter ninguém perseguindo ela profissionalmente, ela foi no Ministério Público poder resolver o problema da escola. Isso que você falou realmente acontece, né? Isso Porque acontece. se vamos dizer assim, um funcionário, né, da área pública, do setor público, de repente faz reclamações fora ali daquele círculo, ele é perseguido ali, né? Porque a pessoa está cansada de fazer, não resolve, então quer dizer, daí se fala para a escola vai falar assim, não, é empreiteira. Cara, a gente vê várias coisas, corta o contrato com a empreiteira, tem muita empreiteira que entra ali só para fechar um valor, isso. E depois quer pedir aditivo de contrato e não sei o quê, e fica um tempo mesmo para isso acontecer. Corta essa empreiteira, vamos dar a população que realmente paga os impostos de Itapeva, vamos dar um lazer melhor e tudo mais para essas crianças e também para a juventude. E vale lembrar, né, gente? A gente vê aí, ó, telhado caindo na cabeça da criançada, né? Faltando a merenda aí, tem que melhorar a estrutura também. Agora, gente, mato é básico, pelo amor de Deus. Né? A gente tá falando de colocar aí detector de metal, segurança. Você tem toda a razão, não né? estamos dando conta nem do mato na escola, gente. Vamos, né? Daqui a pouco vai dar o detector de metal lá no meio do mato. Não, daqui a pouco os pais... Já enferruja tudo lá no meio do... Não, daqui a pouco os pais vão ter que roçar a escola pra cidade. Só fazer falta um mutirão dos pais pra roçar um mato na escola. Daqui a pouco vai ter a ideia é excelente, mas é vergonhoso pra prefeitura. Chegou, então, já que vamos voltar, se tiver uma ideia dessa, que tem um programa do governo, uma época dos pais lá. E cuidar de praça também. Cuidar de praça, não sei o quê. Mas também teria na época que as escolas ficava aberta as quadras para os profissionais que faziam faculdade de educação física. Sim, escola da família. Escola da família, porque daí, como eles eram pelo governo, né, que eles faziam financiamento pelo governo, eles tinham que pagar uma X hora à comunidade. Sim. Tem que voltar essas coisas antigamente. Claro. Não deixar só as crianças com o celular na mão, Tá certíssimo. Juliano, você faria um favor pra gente aqui? O nosso convidado tá na sala ali, mas a gente precisa dele aqui, que é o Marinho, né? Você faz favor pra gente? Com certeza. Enquanto isso, a gente continua aqui falando desse programa. Ou então, aí, piloto, dá um grito aí pro Marinho, que eu acho que é mais fácil. Programa ao vivo assim, meu. Ele tá ouvindo a rádio aí, Marinho? Venha. Tá ouvindo nós aí, Marinho? Chega aqui. Chega mais. A não ser que ele esteja lá no mato, lá que ele faz umas reportagens. Ele faz uma reportagem também, no mato. Ele viu? Verdade mesmo. Você lembra daquele vídeo que o Marinho fez? E aí, Marinho, tudo bem? Chama o Marinho lá, que ele faz os vídeos no meio do mato. Vamos lá, Marinho. Qualquer microfone que você escolher tá funcionando. Mandar o Marinho pras escolas aí fazer as coisas. Assessora. Bem que esses dias quase caiu. Estamos no ar aqui, o negócio tá discutindo quem vai falar. Esses dias quase caiu também o teto na cabeça do Marinho, né, Marinho? Marinho, peraí, a gente tá no ar, peraí só um pouquinho. Vamos lá, Marinho, então, daí como é que foi essa questão? Quase caiu o teto na sua cabeça, escola na sua cabeça também, não foi isso, Marinho? Nós estivemos na escola municipal do Pacova e as crianças reclamaram do teto, do cheiro, falando que, inclusive, que quando chove, pingava. Uma criança falando isso, quando chove, pinga aqui. Nossa Aí senhora, a diretora falou que quando isso acontece, as crianças são alocadas na biblioteca. No dia seguinte, o teto caiu. Quase caiu na cabeça do Marinho, Quase caiu. E choveu quando nós estávamos lá, o pátio alagado. Eu falei aqui que, Marinho, eu conheço uma diretora de escola que ela só conseguiu denunciar no Ministério Público porque ela estava se aposentando já. Porque senão fica naquela perseguição, às vezes, da pessoa, né? Porque os diretores passam o comunicado que está acontecendo dentro da escola para a secretaria. Mas precisa mais agilidade dentro da Secretaria de Educação, né? Exatamente. Os diretores são bem comprometidos. Os diretores, eles comunicam através de ofício à Secretaria da Educação sobre as necessidades da escola. Mas, infelizmente, não tomam providências. É uma pena, né? Mas vamos seguindo. Bom, seja bem-vindo, Marinho, aqui, tá? Eu nem te cumprimentei no início, já entramos com o assunto, mas seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlão. Boa tarde também a todos os ouvintes da Pop FM. É um prazer estar aqui novamente. Show de bola.
E o vereador Paulo Roberto Tarzano Santos foi escolhido como relator do projeto de lei que dispõe sobre a proibição da nomeação de esposo ou esposa, companheiros e parentes até o 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração pública em qualquer dos poderes do município de Itapeva. O projeto de lei, de autoria de vários vereadores, passou pela análise nas comissões internas da Câmara e agora está aguardando o parecer jurídico antes de ser levado para votação em plenário. Vereador Marinho, o senhor é um dos autores dessa iniciativa, né? Qual é o objetivo desse projeto de lei? Exatamente, eu sou... Bom, os objetivos a gente sabe, você está entendendo a pergunta, né? Então, porque, na verdade, existem muitos parentes empregados na área pública aí? Exatamente, eu sou um dos autores do projeto de lei que veta o nepotismo, nepotismo no município de Itapeva. Eu, vereadora Débora e o vereador Ronaldo Coquinho somos os 3 autores do projeto de lei. O projeto de lei, ontem, ele foi submetido à análise de todas as comissões pelas quais o presidente da Câmara distribuiu e teve o parecer favorável de todas as comissões. Agora o projeto segue para... não foi aprovado ainda, foi nomeado relator. E na próxima semana as comissões irão deliberar a respeito da constitucionalidade e a respeito do mérito. E se aprovado pelas comissões, vai ser submetido à apreciação do plenário. Nós sabemos que há alguns parentes empregados aqui no município que foram nomeados. Inclusive o irmão do prefeito, que foi secretário municipal de saúde, foi secretário municipal de relações institucionais, mas que saiu antes desse projeto, né? Então, para que essa prática não se repita, visando a moralidade no âmbito político e na administração pública, nós apresentamos esse projeto. Não tem o cunho de atingir nenhuma pessoa, mas estamos visando apenas a moralidade na administração pública. Isso é necessário mesmo, né? Juliano? Exatamente, importante, como diz, nada pessoal, né? E que, assim, o poder público, ele tenha também atenção com mais pessoas técnicas, né, também, não só trazendo confiança, mas tem muita gente competente também. Que você pode confiar, né? Isso. Não é somente essa questão familiar aí e tal. Mas, a ignorância da minha parte, mas eu pensei que essa lei do nepotismo, ele era abrangente até para os municípios, e não é? Não é mesmo, Isso que falaram para mim. Eu fiquei uma boiada nesse sentido aí. Não é, os municípios precisam regulamentar. Ah, entendi. A lei existe, mas precisa regulamentar na cidade, por exemplo, aí nos municípios, né? Exatamente. Podemos falar que não é constitucional, mas é imoral, é isso? Acaba sendo, de certa forma. Isso, exatamente. Não é ilegal, mas é imoral. Isso. E visando a moralidade que está prevista no artigo 37 da Constituição Federal, nós apresentamos esse projeto. Esse é o meu garoto. Esse é o Marinho, sempre atuante aí. Mas voltando a essas questões aí do município, hein, Marinho? Tá muito complicado mesmo, a questão de mato nas escolas e buracos na rua. Eu sei que o trabalho de vocês, ele acaba não parando, não. As estradas aí estão começando a ser arrumadas. Mas você acha que, por exemplo, no caso das estradas, né, que elas precisam, como a gente falou aquele dia aqui, que elas precisam ser bem, vamos dizer assim, ser feito um trabalho um pouco mais intenso ali, né? Melhor acabadas as estradas, feita aquelas, como é que chama? Aquele escoamento lateral ali de água, enfim, para preservar pelo menos estradas por mais tempo boas para o uso, né? E agora a cidade tá cheia de mato, tá complicada a mesma situação para vocês, são vereadores, hein? Olha, porque a cobrança do cidadão é imensa, né? Eu confesso que a situação tá bem complicada, uma vez que nós estamos diante de uma péssima administração pública. Eu digo isso porque parece que a administração pública, ela trabalha apagando incêndios. Muitos incêndios provocados por ela própria, hein? Exatamente. Acontece uma situação, o munícipe vai até as redes sociais, publicou nas redes sociais, no dia seguinte vão lá e tomam providências. Mas não tem que esperar ser publicado. A administração pública, ela tem que fazer os serviços essenciais. Sim, é a famosa lição de casa, né? A famosa lição de casa. Essa administração não está fazendo nem o arroz com feijão.
Esse é o fato. Né? Nem o básico estão conseguindo fazer. Eu não sei aonde se perderam. É verdade mesmo, né? Porque o que acontece também, né? O prefeito, ele tá dando atenção a um monte de situação, por exemplo, troca de lugar da rodoviária, né? Desmancha lá os quiosques do camelão. E tem muitas outras coisas, que são reais prioridades para o município, que ele parece que não dá muita atenção, né? Estranho isso, né? Parece que ele tá sem norte, né? Sei lá, se de repente, aquela questão, né? Porque amigo a gente precisa ter do lado, né? Então, de repente, você tem um amigo mais pessoal, né? Que tem uma intimidade. Chega pro prefeito, olha, vamos prestar atenção mais nesses pontos. Dá aquele alerta mesmo, né? Porque o amigo é para essas horas também, não é, vereador? Dá uma bússola. Dá um norte lá pro prefeito, ele tá perdido mesmo. Dá uma bússola pro prefeito. Que judiação, né? Vamos lá. Juliano, vamos lá? Bom, é isso aí. Temos também mais aqui reclamações, isso mesmo, Carlão? Exatamente, simbora aí, vamos lá. Vamos lá, desde que assumiu o cargo aí no dia 5 de abril, a secretária municipal da saúde, Vanessa Guardi, vem cumprindo uma agenda de compromissos com todos os setores aí que representam a saúde no município. A primeira reunião foi com a diretoria da Santa Casa, onde a secretária ela assumiu o compromisso de trabalhar e somar forças para que a Santa Casa supere a crise financeira que arrasta aí desde 2017. Vanessa Guardi também visitou algumas unidades aí de saúde e participou de uma reunião com a direção da unidade de pronto atendimento. Pois é, né? Foi feita uma postagem nas redes sociais e lá o pessoal já dá aquele pitaco. O povão comentando ali, já dá pra ter mais ou menos uma noção do termômetro, como é que a galera tá reagindo, né? Por exemplo, tem um comentário aqui do Luizão Ferreira, tá aqui na rede social. Ele, todos rindo, né? Como se fosse uma confraternização. Reunião não precisa divulgar. Queremos soluções e atitudes. Esperar o quê? Se nem o prefeito, dono aí do seu mandato. É, isso mesmo, dono do seu mandato. Pois é, tem o Daniel Moreira também, diz ele, né? Quer buscar melhorias para a saúde? Escuta o povo que no dia a dia precisa dos serviços da área. Nessas horas, um pouco de empatia colabora, só uma dica. Mas é isso aí, né, o vereador Marinho? E agora essa questão da saúde aqui no município, Santa Casa aí, foi feito empréstimo, mas a gente sabe que o empréstimo vai ficar quase que impagável, né? Imenso o valor, foi de 30 milhões, né? Que era necessário para cobrir a dívida, então foi feito um empréstimo de 40 milhões e aí no final das contas vai quase 70 milhões, né? Com os juros e tudo mais no final do pagamento aí. Que situação complicada, hein? Uma situação bastante complicada. O município hoje, ele transfere para a Santa Casa para atender urgência e emergência o valor de R$513 mil. Esse valor vem desde 2017, sem atualização. Nós percebemos, quando nós vamos na farmácia, o valor que aumentou os medicamentos. Sim, bastante. A Santa Casa mesmo, utiliza muito medicamento, pandemia, né? utiliza muitos insumos e não houve a atualização deste valor e o Poder Executivo não quis fazer a atualização deste valor. Inclusive, a Santa Casa teve que judicializar a situação, requerendo a atualização deste valor. Isso contribuiu de uma forma muito grande para o déficit financeiro que hoje se encontra a Santa Casa. O Poder Executivo atribui o déficit financeiro da Santa Casa hoje a alguns altos salários. Eu não vejo dessa maneira. Se tivesse havido atualização do valor, o déficit não estaria dessa maneira. Contribuiu um pouco os altos salários? Contribuiu, não tem como negar. Mas não é só. Mas não é só. É um conjunto de fatores. Também falam que houve uma péssima administração da Santa Casa pela diretoria antiga, pelo superintendente antigo. Eu não concordo com isso. Eu sou itapevense, sou nascido, criado em Itapeva e eu pude ver a evolução da Santa Casa, que era tão pequena e hoje se transformou num polo de saúde muito grande, se tornando inclusive referência não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Então, a administração ela foi boa, mas não houve respaldo do Poder Executivo nos aportes financeiros necessários. Ontem, uns comentaristas nossos aí do Jefferson Modesto, ele comentou, ele fez uma conta rápida, desde 2017, a diferença que a prefeitura deixou de passar para Santa Casa
chega nesses quase 40 milhões hoje, desde 2017, mês a mês. Se houvesse atualização... Se houvesse a atualização, não teria. E todas as outras gestões, teve as atualizações, pagava a Santa Casa, você não via problema. Eu tô aqui em Itapeva faz já 34 anos, cara, a primeira vez que eu vejo a Santa Casa desse jeito. Então, quer dizer, concordo com você quando fala que pode ter tido um pouco com altos salários de algumas pessoas, sim, mas nunca estava nesse jeito. Hoje tem baixo salário, mas a Santa Casa está num prejuízo que é a população que perde. Sem dúvida. Lembrando que a Santa Casa de Itapeva, ela atende 14 municípios aqui da nossa região. Sim, verdade. E o setor de oncologia atende 28 municípios, inclusive Itapetininga e a microrregião de Itapetininga. Então são 28 municípios assistidos. Exatamente. Tem mais uma pessoa aqui, um cidadão que reclamou também nas redes sociais, dizendo ela que precisa mesmo de pessoas competentes para tomar conta dos postos de saúde, principalmente a central de vagas, onde há pedidos de exames que ficam até 1 ano. A gente vai atrás e tratam a gente com ignorância. Até 1 ano ali na central de vagas, hein? Caro vereador, a situação da saúde em Itapeva não tá fácil mesmo, a gente precisa resolver. A gente, que eu digo, os cidadãos itapevenses, os políticos itapevenses, todo mundo precisa se unir aí mesmo para poder resolver o mais breve possível a situação na Santa Casa. Estamos buscando saída, a gente sabe, né? Mas o que a gente precisa é o seguinte, né? Porque às vezes você precisa do atendimento público de saúde, você não sabe quando, às vezes pode ser amanhã. Então, quer dizer, a urgência e a emergência tem que estar lá a plenos vapores, né? Sim, em uma reunião fechada entre os vereadores e o Poder Executivo, na qual participou o prefeito municipal, para falar, após o fechamento de acordo com a Santa Casa, com a diretoria da Santa Casa, com a Irmandade e com a Prefeitura Municipal, que o prefeito veio dar ciência aos vereadores do que estava acontecendo, do que eles estavam pactuando. E eu citei justamente os postos de saúde, que é a atenção básica, atenção primária de saúde. Eu falei que nós precisamos investir fortemente e fazer com que todos os postos de saúde funcionem de forma eficaz, porque só assim nós vamos conseguir desafogar os atendimentos na UPA, que hoje tem pessoas que esperam 3, 4, 5, 6, 7 horas para atendimento, né? Sobrecarregando a UPA. Em muitas situações acabam virando urgência e emergência por falta da atenção básica. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, se ela faz o acompanhamento periódico, regular no posto de saúde, é medicado, ela nunca vai precisar de uma hemodiálise, ou são raros os casos que vão precisar. Então, nós temos que trabalhar realmente a atenção básica para que a pessoa não precise do atendimento na UPA, para que a pessoa não precise de um atendimento de urgência e emergência. Perfeito. E continuamos falando sobre saúde, que a deputada federal Simone Marquito divulgou uma nota comunicando que teve um encontro com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e que nessa reunião um dos assuntos tratados foi a crise da Santa Casa. Segundo a deputada, o governo federal vai liberar 2,8 milhões em recursos para a Santa Casa e que essa solicitação atendeu ao pedido feito pelo vereador Marinho Nishiyama. Parabéns! A expectativa é que no próximo dia 28, a deputada Simone Marquito esteja em Itapeva para participar de uma reunião com a Santa Casa e que está sendo organizada aí pelos presidentes de 16 câmaras municipais da região. Sensacional essa notícia, hein, Marinho? Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Correu atrás desse recurso e tá aí. Sem dúvida. Há 2 semanas atrás eu estive aqui nos estúdios da Pop FM falando sobre a visita que eu fiz em Brasília no último dia 14 de março. E nessa oportunidade, eu fui até a Câmara dos Deputados e eu tinha uma reunião agendada com a deputada federal Simone Marquito, onde eu levei um ofício a ela, expliquei pessoalmente para ela a situação financeira atual da Santa Casa e de pronto ela se comprometeu em nos ajudar. Ela se colocou à disposição, ela disse que, com essas palavras, de fato eu quero devolver a Itapeva e toda a região toda a confiança a mim depositada, e ela está fazendo jus a isso, porque pouco mais de 20 dias após a minha visita lá no gabinete da deputada, ela marcou uma audiência com o presidente da República em exercício, Dr. Geraldo Alckmin, e
solicitou a ele a destinação de recurso via Ministério da Saúde. E ontem ela me ligou, já era quase 10 horas da noite, ela me ligou pessoalmente informando que ela conseguiu a liberação de quase 3 milhões de reais para a Santa Casa. Ótimo. Nossa, parabéns, Marinho. Chega até me emocionar aqui, tá? Mas também aparece agora vários pais, né? Que é dono do filho, né? Você foi lá em Brasília, conversou com ela ligou diretamente. Mas também vi nas redes sociais já um monte de gente colocando foi eu que pedi, outro foi eu que pedi, né? Então vamos deixar bem claro aí que foi esforço do nobre vereador Marinho, que esteve em Brasília. Não é fácil deixar a família, largar tudo, mas tem que correr atrás de recursos mesmo. Não adianta ficar só aqui em Itapeva, atrás de mesa, né? Tem que correr, que se não correr não consegue trazer nada. E esse é um dos papéis do vereador, certo, Marinho? E outro detalhe também, desculpa interromper, mas tem a ver com o que você está falando, né? Que até agora o Mário Tassinari, que é o prefeito de Itapeva, ele não foi a Brasília em busca de recursos para colaborar com a Santa Casa, não, né? Não foi, infelizmente, até na marcha dos prefeitos que aconteceu no final do mês, o prefeito municipal de Itapeva não foi. Vários prefeitos dos municípios aqui da nossa região estiveram lá, mas o prefeito de Itapeva não foi. Parece que vive numa bolha, acha que é autossuficiente. E essa autossuficiência que ele acha que ele tem, que o município tem, prejudica o município de Itapeva, por quê? Aí quer aumentar imposto, quer aumentar a taxa de lixo, quer aumentar a IPTU, quer aumentar tudo, porque daí quem tem que pagar o preço é o munícipe, é o cidadão, é o contribuinte. E ó, pra você ver como é que é uma cadeia, né? Vale lembrar, o prefeito, em vez de ele fazer a lição de casa, o vereador, muitas vezes, ele poderia estar lá em Brasília, como o Marinho faz sempre, lá buscando recursos. Ele tem que estar ali atendendo a população sobre uma reclamação de escola, de Mato Alto. E o prefeito, se ele fizesse pelo menos o dele aqui, então, os vereadores teriam mais tempo para poder buscar recursos. E, além disso, tem que estar cobrando também até mesmo o que o secretário deveria estar fazendo, né? Exatamente, cobrando, fiscalizando. Secretários se comprometem em fazer determinado serviço que a população pede, nos procuram. Através de vocês, vereadores, através dos vereadores, nos procuram, marcamos reuniões, sentamos, conversamos, se comprometem em ir tal data, não vão fazer o serviço. Eu vou falar especificamente na Secretaria das Administrações, da Secretaria Municipal de Transportes Rurais. Um munícipe me procurou, pediu para que eu fizesse a intervenção junto ao secretário para que fosse feita a manutenção de uma estrada do bairro Taquaral. Sentei com o secretário falou, na semana que vem, terça-feira, a máquina vai estar lá. Na sexta-feira eu liguei pro secretário para verificar se já tinham concluído. Ele falou, não deu para ir, a máquina quebrou. Já fazem mais de 2 semanas e até hoje a estrada tá da maneira que está. Mesmo o secretário se comprometendo em ir lá e fazer. Pois é, complicado, hein? Eu vejo aqui, um minuto para falar aqui, eu vejo aqui o prefeito também fala várias ocasiões que ele não é favorável à viagem a Brasília, né? Mas se não for viajar a Brasília, buscar a verba, buscar os interesses do município... Quem é que vai fazer isso, né? Será que eu acho que ele deve pensar assim, eu vou mandar por fax uma solicitação telex, lá e vai um telex, que eles atendam, né? Mas vamos falar gestões que dão certo. Simone Marqueto, quando ela assumiu Itapetininga, também as pessoas às vezes falavam o quê? Que ela ia muito para Brasília, que ela viajava muito para São Paulo. Mas os 2 primeiros anos ela viajou muito. E nos outros 2 ela só colheu os frutos. Que trouxe empresas novas para Itapetininga, né? Conseguiu trazer verbas para muita coisa para Itapetininga. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que correr sim atrás de Brasília, tem que viajar para São Paulo, tem que correr atrás. O município não tem, ela não é autossustentável, o município com impostos, alguma coisa, não queira aumentar IPTU, taxa de lixo do pequeno. Tem que trazer verbas e empresas grandes para Itapeva. Esse é o meu pensamento. Tá certo, e eu compactuo desse seu pensamento e eu concordo com o seu pensamento. Eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo pela agilidade da deputada federal Simone Marqueto em nos ajudar, em conseguir esse recurso. Foi imediato, em 20 dias. 20 dias é um lapso temporal muito curto para se conseguir quase 3 milhões de reais. Só que ela vendo a nossa necessidade aqui, ela estabeleceu como uma prioridade. Lembrando também que a deputada, antes mesmo de tomar posse, já tinha conseguido 500 mil reais para Itapeva para a infraestrutura. É uma deputada que com certeza
certeza veio para ficar, pois mostra muito serviço. Parece que ela é incansável, trabalha dia e noite. Mas outro trabalho incansável também é do Gé, né? Que acho que estava com você em Brasília. Mesmo sem mandato, também agilizou também o encontro de você lá com vários deputados, inclusive eu acho que com a Simone Marqueto, né? E ele é o que corre atrás aí de trazer verbos para Itapeva, inclusive para Santa Casa de Itapeva. Sem mandato, o Gé está fazendo a lição de casa, né? Sem dúvida. O Gé é um grande parceiro mesmo. E foi através dele que eu consegui as agendas em São Paulo. Eu fui dia 13, voltei dia 15. Então foram 3 dias em Brasília. Nesses 3 dias renderam frutos, quase 3 milhões, graças à nossa deputada federal Simone Marqueto e ao Gé, que mesmo sem mandato, continua trabalhando para a população. Isso mesmo. É isso aí, 12:41, meu caro vereador Marinho, novamente parabéns aí pelo trabalho que está fazendo. A gente está acompanhando também pelas redes sociais e aqui quando você traz todos esses assuntos, né? Parabéns mesmo pelo trabalho e, enfim, obrigado também pela presença hoje aqui, mas os microfones estão abertos para mais alguma informação que você queira passar para a população. Os microfones da Pop FM são abertos aí para você. Tá joia, Carlão. Eu agradeço a população que acompanha o nosso trabalho, que respeitam o nosso trabalho, que conhecem, porque quem conhece acaba respeitando o nosso trabalho, né? O vereador, eu costumo dizer que o vereador é testa de ferro, é ali. Se o prefeito não faz, é o vereador que não fez. Mas as pessoas costumam confundir as atribuições do vereador e do prefeito. Quem executa os serviços públicos, quem administra os recursos é o prefeito, não é o vereador. O vereador, ele faz as indicações, faz os requerimentos, fiscaliza, mas quem de fato executa os serviços ou não executa, que hoje infelizmente está sendo mais o não executa, é o prefeito municipal e não os vereadores, porque a grande maioria dos vereadores realmente trabalham, cobram do prefeito, mas infelizmente nós estamos novamente, eu digo, diante de uma péssima gestão. O Marinho tá aqui, ele afirmando aí que a deputada Simone Marqueto mandou a verba pro hospital da Santa Casa de Itapeva, e ele não deixa mentir, porque ele trouxe a Rosi aqui junto. Pra quem não conhece a Rosi, que está aqui do nosso lado, ela é assessora da Simone Marqueto, então quer dizer, não deixa mentir aqui, certo, Rosi? Fala só um sim ou não pra nós aí no microfone. Sim, né? Sim, aí, ó, com certeza. A Rosi, ela é assessora da Simone Marqueto, e quem precisar de alguma coisa para conversar com a Simone, pode conversar com a Rosi, que certamente chegará nos ouvidos da Simone também. A Rosi, assessora da deputada federal Simone Marqueto, é de Itapeva, mora em Itapeva e vem exercendo um excelente trabalho representando a deputada aqui em Itapeva e na região, principalmente no âmbito de saúde. Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em algumas campanhas. É um excelente trabalho que ela faz, sim. Ela dá o sangue e ela corre atrás. É isso aí, 12:43. Juliano, você tem uma notícia pra gente aí? Pois é, uma informação que ocorreu de manhã, acho que todo mundo um pouco foi impactado por essa notícia. Na manhã desta quarta-feira, dia 12, por volta das 6:30 da manhã, uma tragédia aí chocou a população itapevense ao saber que um homem teria atirado contra sua esposa e após tirado a própria vida. O caso aconteceu ali no Jardim Ferrari, na residência do casal. De acordo com as informações, vizinhos ouviram o barulho de tiros e acionaram a polícia militar, que foi até o local e encontrou a vítima, uma médica pediatra, alvejada por 2 tiros. E o autor, um policial civil, já sem vida aí com um tiro na cabeça. Bom, é uma informação bem, como diria, triste, aqui sem dúvida para toda a região, E vale lembrar também aqui que os filhos, que informaram os policiais que o pai teria até avisado, falado que iria poderia antecipadamente deu uma premeditada ali, Eita. Bom, resumindo, a vítima ela foi socorrida à Santa Casa de Itapeva. Não temos informações ainda precisas, mas são informações... Do estado de saúde dela atual, né? Isso, mas informações do jornal Itanews que a gente acompanhou por aqui. Show de bola. Bom, 12:45, a gente está aqui agora com o advogado Cláudio Prestes. Tudo bem? Chega bem. Próximo do microfone, por favor, porque você vai falar pra gente, você está acompanhando o caso, da pequena Manuela,
quem foi negado direito de frequentar a escola com auxílio de um educador especial, não é isso? E esse caso repercutiu muito nas redes sociais. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, bom dia, não sei, não almocei ainda. Aqui a gente sempre fica na dúvida também, mas qualquer coisa. Pois é, eu fui procurado pela mãe da menor Manu, né? E nós já tivemos, eu já prestei um serviço, nós nos conhecemos através de um serviço de uma outra cliente que me indicou, e nós eu resolvi um problema que ela teve, e em posterior ela voltou me relatando esse problema que teve com a escola da menor, e que eles tinham retirado primeiramente eles falam monitor, mas na realidade é acompanhante, né? O município não tem um monitor concursado nem em processo seletivo, nem em concurso, para prestar esse serviço à criança especial, né? Então, de uma certa forma, já com o que o vereador falou, realmente a prefeitura tem um déficit muito, muito aparente, né? A respeito dessa prestação de serviço. Aí nós eu pedi para ela, orientei a Maria Amélia para que procurasse a Secretaria da Educação, e futuramente, caso lhe fosse negado alguma coisa, nós iríamos até o Ministério Público. Foi o que aconteceu. Sou muito pacífico na minha atuação profissional, gosto de diálogos, tento resolver de forma administrativa, já defendi outras pessoas dentro do Conselho Municipal de CMDCA, se não me engano, né, Marinho? Marinho acompanhou. E também faço parte, como presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB, da 70ª subseção de Itapeva. Nós abraçamos a causa da pessoa com deficiência, né? O ano passado nós vestimos o azul no dia 21 de abril, que é o dia de conscientização. E esse ano a gente também continuou abraçando, apesar de não ter eventos detalhados, mas a gente continua também nessa causa. Aí eu falei para Maria Amélia que eu estava à disposição, nós íamos brigar pelo direito da Manu, e foi o que a gente fez, entendeu? Nós viemos aí durante uma semana tentando uma reunião com o secretário, e não estava resolvendo tristeza nada, do destino, né? Só foi através de uma postagem no Facebook, que depois ela me comunicou, ali, né? Aí teve a reunião marcada, né? Aí ontem nós estivemos na escola da Sinira, né? Se não me engano, que esse é o nome onde a Manu estuda. Nós fizemos uma reunião e deixamos esclarecido que a partir de hoje realmente a Manu voltaria a ter um acompanhante. Como foi me esclarecido, como não foi uma reunião sigilosa, me dou o direito de falar aqui o que aconteceu, até porque é uma questão pública. Exatamente. Né? Então não tem porquê. Eu argumentei as questões de direito, né, que a Manu tem. O secretário também, com todo respeito que nós temos por ele, que tivemos nessa reunião, ele argumentou o porquê, né, de algumas situações. E claro, não gostei nem um pouco, deixei bem claro, sou muito objetivo e muito direto no que eu falo, entendeu? Você não gostou por quê? Conta pra gente aí. Não gostei porque na realidade assim... Os argumentos que ele utilizou? A situação é o quê, o Carlos? O problema de... eu falo não só de secretário, eu falo de todo funcionário público. Quando está no cargo de funcionalismo, ou seja, do setor público, seja concursado ou seja nomeado, ele está funcionário e servidor público. Exatamente. Ele não é o cargo. Você não está falando dele, do CPF dele. Não estou falando do CPF. Tá certo. Então, quando as pessoas têm essa conscientização de que o que elas fazem no executivo automaticamente respalda, respinga no que a prefeitura deve fazer... Eu não posso tomar para dores pessoais. Claro. Entendeu? É o que eu falei pro secretário, né? Eu acredito que ele não tenha tomado isso pro lado pessoal. Ele nem deve tomar isso pro lado pessoal, né?
o executivo, Secretaria de Educação, é CNPJ. Então, ele está secretário. Ele não é o cargo da Secretaria da Educação. Tá legal. Só voltando... E aí eu não desculpa, só. Não, eu não gostei tranquilo. do que ele falou, porque na realidade foi uma situação do quê? Não é que ele se negou, eles não se negaram. Foi pedido para retirar o acompanhante dela. Pedido por quem? Pelo supervisor da secretaria. Por quê? Qual é o argumento dele? Então, foi essa situação que nós debatemos. Eu argumentei qual foi o argumento para retirar, considerando que é uma criança especial, considerando que não preciso de laudo para ver que ela é uma criança especial, é raciocínio lógico. E ela tem o direito de ter? Exatamente. O ECA protege ela, a LIB, ou seja, a legislação educacional protege ela. Só que assim, eu não posso colocar a lei da questão escolar, da educação, na frente da lei da criança, da pessoa com deficiência. Claro. Por quê? Porque uma coisa tem que andar junto com a outra. Se eu não tenho suporte para pessoa com deficiente na escola, eu não tenho acessibilidade, eu não tenho meios para prover, automaticamente eu quebro a lei escolar, entendeu? Federal. Então, eu tenho que analisar essa situação. Eu anotei a lei aqui, só para deixar claro que às vezes as pessoas falam... Não, mas é importante, qual é né? a lei. Vamos lá. No artigo 3º da Lei 13.146, de 2015, o artigo 4º e 9º, tá? Existe uma definição sobre o que realmente a criança com deficiência, acessibilidade e todas as outras coisas precisam, tá? A LIB brasileira, a Lei de Inclusão Brasileira, ela diz o seguinte no seu artigo 3º: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ou seja, só por um inciso, tem vários outros incisos, por um inciso eu consigo entender o quê? Se a criança com deficiência não tem acessibilidade, não tem uma igualdade de condições de permanência na escola, eu já estou ferindo não só a lei da pessoa com deficiência, mas também a lei educacional. Entendi. Né? Então, foi isso que eu argumentei. Qual foi a base que vocês tiveram? A base legal, considerando o artigo 37 da legalidade, todas as coisas que o vereador já delineou aqui para vocês. Eu perguntei para ele qual foi a base legal que vocês fizeram para tirar. Aí foi me explicado o quê? O município não possui, como eu já falei aqui, pessoa específica para cuidar de cada aluno especial. Eles possuem sim, o que eu concordo com eles e foi bem esclarecido, professores especializados. Porém, nós temos que saber diferenciar o professor que dá aula e o monitor e acompanhante que está acompanhando a pessoa com deficiência. Nós temos um déficit aí em todas as escolas municipais de criança que precisa de um acompanhante específico, porque ela é limitada em muitas funções e ela não tem. Então, esse profissional, inclusive, que está com a Manu a partir de hoje, é a professora que já estava acompanhando a Manu e foi retirada por... Eu acredito que... Como posso falar? Fala lá o que você acha. Destino, tipo, por... sei lá, não é, sei lá. É a mesma professora que voltou lá, até que foi tirada do ironia do destino, do atendimento ali. Por ironia do destino, é a mesma professora. Então, assim, realmente concordo com o que o vereador falou. Eles esperam acontecer, eles esperam ir para a rede social para daí fazer o direito valer a pena. Ou seja, valer realmente. Então, tipo, eu acho que falta um pouco a atitude do executivo. Na explicação deles, voltando ao que você me perguntou, a explicação deles foi o seguinte, exatamente isso. Eles abriram um processo administrativo para que houvesse contratações e para que essa contratação houvesse, eles teriam que explicar para a prefeitura quais dias foram pagos e para qual profissional foi pago. Porque às vezes a criança falta na escola, o profissional tá lá, entendeu? Sem fazer nada. Eles precisam explicar por que tá pagando aquele dia. Concordo plenamente.
princípio da legalidade. Mas aí a criança chegou a faltar algum dia, é isso? Na realidade, ela ficou, acho que uma semana, até resolvermos isso daí, quase uma semana sem ir na escola. Ah, não, tá, não, mas depois que já aconteceu o depois problema... Depois já aconteceu isso. Tá, Anteriores, não. Assim, não chegou a faltar. Ela só faltava por necessidade de... Mas isso é normal, uma criança que precisa de uma... Então, essa foi a explicação. E, particularmente, como advogado, concordei, não concordando, né? Porque acredito que, como eu falei para ele, acredito que realmente não tem como passar panos quentes sobre isso. Por quê? Porque foi um erro do executivo. Não falei pessoa, volto a dizer. Não me referi a pessoa, não falo ao CPF do secretário, mas falo que foi o erro do executivo. Aí eles alegaram que realmente assumiram a secretaria a partir do dia 19, que estava com déficit. Concordo. Se assumir uma secretaria que está já vindo com vários problemas, é complicado. Porém, se você está no executivo, você assume um cargo público, você tem que saber que tem os prós e os contras. Então, não tem como ficar dando desculpa para o que está acontecendo, o que aconteceu de errado. Eu acho que eles têm que, na realidade, achar um meio mais rápido para resolver a situação. Sem dúvida então, nenhuma. Por isso senão daqui a pouco tá aí o problema de novo, eles tiram a pessoa de lá e aquela história toda, né? Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Mas conseguiram nomear, já tem uma pessoa novamente, como eu já falei, ela voltou a mesma professora para Manu e graças a Deus deu tudo certo. Bom demais. Marinho, você queria falar alguma coisa, né? Sim, eu fui procurado pela mãe da criança ontem, através do WhatsApp. Nós temos uma amiga em comum, a minha amiga em comum passou o meu contato para a mãe entrou em contato comigo e uma situação que me espantou. Eu fui conselheiro tutelar, tomei posse no Conselho Tutelar aqui de Itapeva 3 vezes. Então, o Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E é patente a situação de violação de direito que essa criança sofreu. É patente. O artigo 227 da Constituição Federal, ela trouxe a doutrina da proteção integral para a criança e adolescente, extinguindo a doutrina da situação irregular antes. Hoje, temos a doutrina da proteção integral prevista no artigo 227 da Constituição Federal, onde fala que é dever da família, da sociedade e do poder público zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Se não bastasse ainda, em 13 de julho de 1990, foi editada a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ali no Estatuto da Criança e do Adolescente garante os direitos de todas as crianças e de todos os adolescentes, não só daqueles que eventualmente vieram a cometer um ato infracional, né? Mas garante o acesso à escola, à educação e, se não bastasse ainda, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o caso que o Dr. Cláudio acabou de mencionar. Então, essa criança, ela tem direito ao atendimento prioritário em todo tipo de atendimento. O poder público, neste caso, foi um violador de direito. Como pode um supervisor que não viu a criança, porque a criança faltou no dia por questões médicas, falar que a criança não precisava de um acompanhante em tempo integral durante o período escolar? Contestando, inclusive, um atestado médico. O atestado médico, é claro, após especificar todas as patologias, todas as necessidades, colocou que era imprescindível a criança ter um acompanhante exclusivo durante o período escolar. Até onde eu sei, atestados médicos, relatórios médicos não se questionam por pessoas que não são da área. Somente pode se questionar através do Poder Judiciário. Marinho, só colocando um adendo na sua fala, na reunião de ontem, não precisou... Primeiro que, se você conhecer a Manu, você vai ver que não precisa nem de atestado médico, entendeu? Ela fez uma cirurgia do coração, ela tem uma placa no peito, entendeu? Então, e ela não tem muita movimentação. Segundo que o atestado cairia por terra de uma certa forma, porque na própria reunião que nós tivemos ontem, uma das professoras que estava presente
atestou que realmente ela não tinha coordenação motora de se mover sozinha ou estar sozinha, né? Então isso foi muito triste a gente presenciar isso, mas graças a Deus se resolveu. Só quero colocar um ponto, Carlos, na situação. A respeito do post, da postagem do Facebook da minha cliente, juridicamente falando, assim, não existe nenhum tipo erro do que ela tenha cometido, porque foi uma situação de um clamor de uma mãe. Sem dúvida, né? Clamor social, entendeu? Então, até mesmo foi pedido para que houvesse uma retratação e eu deixei bem claro ao secretário que isso não iria acontecer. Se não, iria acontecer sim, caso a prefeitura estivesse em conjunto com a minha cliente para fazermos junto uma retratação de executivo e cliente. Ah, é claro, sem dúvida, né? O direito é para um, é para o outro também, né? Tanto é que estou aguardando ainda contato do jurídico da prefeitura para fazermos essa nota oficial. Perfeito, entendeu? Perfeito. Caso contrário, minha cliente não vai se retratar porque ela está num direito. No direito dela ela de reclamar. brigou pelo direito da Manu. Exatamente. Entendeu? Que está protegida por estatutos e leis. Exatamente. Né? Entendeu? Perfeito. Tem o ECA, tem a pessoa com deficiência, tem um monte. Então, isso é simples, né? Show de bola. A gente agradece imensamente sua presença, Dr. Cláudio Prestes, que está aí representando a pequena Manuela, e também o vereador, que também tem mais, quer pontuar mais um detalhe aí. Vamos lá? Sabe o que me preocupa, Carlão? Oi, diz aí. É que é uma mãe instruída. Sim, né? sim. É uma mãe instruída. Isso incomoda, né? Isso incomoda. Imagina só se é uma pessoa bem simplesinha, que não vai correr atrás dos direitos, e a criança vai ser prejudicada. Ia perecer. Então, sempre que um alerta a todos os ouvintes, a todos os cidadãos que estão ouvindo, sempre que alguém falar não, procura alguém. Pode procurar, se for do poder público, procura um vereador, procura assistente social, procura quem quer que for e quem quer que seja, mas procure alguém e não aceite um não. Perfeito. Então tá aí, obrigado então presença. Rosi também, obrigado aqui. Doutor, muito obrigado pela presença aí. Caro piloto também. Uma boa tarde, Carlão, pessoal da mesa aí, Marinha, tivemos aí, o Marinho vai sair daqui, vai filmar alguns matos aí que deve ter pela cidade, né? Ele é bom nisso, hein? Bom nisso, né? Quero mandar um abraço aí também aí pro pessoal que tá nos ouvindo da Pop. Também não posso deixar de mandar um abraço pra Leila, que é assessora do Marinho aí, onde eu quero abraçar todos os assessores e todos os vereadores. Um parabéns aí pro Sangue Novo aí, da nossa secretária de saúde, que tá correndo atrás. A gente sabe meter o pau, mas também a gente tem que ver que ela tá correndo atrás, fácil, que não é fácil. Parabéns a ela e o trabalho que ela tá fazendo aí. Legal, Juliano, obrigado também pela presença, meu brother, e até amanhã. Valeu, Carlos Henrique, valeu a todos aí, e estaremos de volta amanhã. Boa tarde a todos. Show de bola. Marinha, você quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Sim, rapidamente, Carlão. Rapidamente. Tirar nosso serviço daqui. Rapidamente, um recado para toda a população. Nós sabemos a situação de segurança nas escolas, é um tema nacional. Sem dúvida. E hoje a presidente da Comissão de Educação, a vereadora Débora Marcondes, convidou agentes de segurança pública, todos os agentes da segurança pública, representantes né, dos agentes de segurança pública, para comparecer na Câmara Municipal às 16 horas para uma reunião para discutirmos esse tema tão importante. Quem não puder ir, estão todos convidados, mas quem não puder ir, poderão assistir ao vivo pelo Facebook, pela página do Facebook oficial da Câmara Municipal, né? Tomara que cheguem a uma decisão lá, de repente colocar seguranças armados lá dentro das escolas, porque é necessário, penso eu, né? Bom, essa é a opinião de um cidadão também, e avô, né? Enfim. 1h04 agora, estaremos de volta amanhã com mais um Pop News. Muito obrigado pela audiência, daqui a pouco tem o programa da Pati aqui.